Olá pessoal, tudo bem? Paulo Santos aqui, mais uma vez com você, e a pergunta de hoje é: cristão pode ser fascista? Bom, eu vou usar aqui com vocês a definição de fascismo do Wikipedia. Na sua forma mais clássica e abertamente definido, o fascismo é uma ideologia política de extrema direita, ultranacionalista e autoritária, caracterizada por líder forte, poder ditatorial, desprezo pela democracia e liberdade política e econômica. Caracterizado também por luta armada, se necessário, repressão da oposição por via de força ou da força. Forte arregimentação da sociedade e da economia, violência ou guerra como meio de chegar à estabilidade social. Então essa aqui é a definição lá do Wikipedia, e eu quis começar com uma definição confiável sobre o que significa o fascismo, porque muita coisa está sendo dito a respeito de ser fascista ou não ser fascista, e a gente às vezes nem para saber direito o que é isso. Então nós temos, durante a história, homens, pessoas que se autodeclararam fascistas e que causaram um grande prejuízo, um grande mal para a humanidade por causa desse tipo de ideia. Então o que eu queria dizer para você? Na verdade, na linha histórica, o discurso fascista demonstrou-se contrário aos ensinos do Novo Testamento ao disseminar a morte, pena de morte, morte aos bandidos, vingança, tortura e etc. Também se mostrou contrário aos ensinos do Novo Testamento quando dissemina ódio, discurso de ódio. Quem não está comigo está contra mim. E depois o desprezo, disseminando desprezo por pessoas contrárias, por menores e mais fracos. Bom, ou seja, fascistas são contrários diretamente aos ensinos de Jesus, que é amor aos inimigos, compaixão aos oprimidos, perdão incessante. Lembra do quantas vezes, no ensino de Jesus, quantas vezes se deve perdoar quem causa algum mal, que nos causa algum tipo de desconforto ou mal? Também vai contrário ao ensino da reconciliação com os distantes, o ensino da justiça aos abusados, o ensino da ajuda aos necessitados e da acessibilidade aos que desejarem. Portanto, eu estou aqui não falando de política, eu espero que você não esteja entendendo isso. Eu estou aqui mostrando como é que essa posição, essa coisa de cristão evangélico fascista está manchando a nossa imagem, porque nós não temos nada a ver com isso. Isso porque você, como cristão, que é muito inteligente, já sabe. O problema é que, ao refutar um passado histórico de justiça, injustiça e corrupção, como nunca esse nosso país viu, esse nosso passado aqui de alguns anos atrás, os evangélicos estão assumindo um papel terrível de aparência do mal, a de fascistas. Por quê? Porque estamos cansados e estamos contrários a tudo que aconteceu no país nos últimos anos, que vem acontecendo até os dias de hoje. Então, nessa nossa ânsia por justiça e por ver um mundo melhor, parece que as pessoas estão confundindo nós, os cristãos evangélicos, com fascistas. Bom, nenhum evangélico piedoso, consciente, apoiaria uma posição de ódio, violência, seja ela moral, social, física, mental ou psicológica, do fascismo. Sem a menor sombra de dúvidas. Mas, ao posicionar-se com tamanha veemência contra as coisas erradas que estão acontecendo no nosso país e também no mundo, nós estamos sendo confundidos com fascistas. Importantíssimo, queria que você parasse um pouquinho e considerasse muito bem isso que eu vou te falar aqui. Lembre-se que em nome da justiça, da verdade, da fé, da moral, dos bons costumes, as pessoas religiosas da época de Jesus defenderam a sua crucificação, que nada mais foi do que um assassinato injusto e terrivelmente cruel. Pessoas religiosas foram quem tramaram todo o plano de crucificação de Jesus.
A postura odiosa, autoritária, desprezível e etc. não encontra qualquer respaldo nas páginas do Novo Testamento no Evangelho de Jesus. Nada de ódio, nada de autoritarismo e nada de desprezo por pessoas. Isso é contrário ao Novo Testamento e ao que Jesus nos ensinou. Então, como você que é uma pessoa muito inteligente, você que é uma pessoa super cabeça, então eu acho que você já entendeu qual é o problema. A nossa palavra aqui para esse momento é equilíbrio. A luta política não revela o reino de Deus. O Evangelho sim. Porque se a luta política pudesse revelar o Evangelho de Deus, ao longo da história, aliás, o reino de Deus, ao longo da história, esse mundo já estaria redimido. Mas as páginas do Evangelho demonstram que a renovação do ser humano, da família e da sociedade vem por meio do Evangelho. Ok, então eu repito, no anseio por justiça, os evangélicos estão dando, desculpa aqui o termo, um baita mau testemunho e estão sendo comparados a ditadores fascistas. Gente, que absurdo. Então entenda, não é que o evangélico ele não deva ter a opinião, ou muito menos que ele não possa compartilhá-la, mas antes talvez deveria perceber o momento oportuno que nós estamos vivendo justamente para anunciar as boas novas do reino de Deus, onde as tão sonhadas justiça e liberdade são abundantes. Ninguém está dizendo que o cristão evangélico não tem o direito e até mesmo o dever de se posicionar frente a tudo que está acontecendo. Mas, diante do reino de Deus e no poder, no Espírito Santo que Deus deu para nós, para sermos testemunhas dele para o mundo, não é a luta política que vai revelar o reino de Deus, repito. Lembre-se, o próprio Jesus Cristo foi quem disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus estava se referindo a uma luta política disfarçada de religiosa, que estava cercando, fechando o cerco cada vez mais até o ponto em que ele seria julgado injustamente e condenado à morte de forma cruel. Isso aí, esse texto está lá em João, capítulo 18, versículo 36. Como povo de Deus, então, queridos irmãos, nós somos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem disse isso foi o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, e versículo 10. Mas agora o meu reino não é daqui, disse Jesus. Então da mesma maneira, a razão pela qual os cristãos ainda permanecem nessa terra, nesse mundo, é justamente para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o grande propósito da permanência da igreja na terra e ao mesmo tempo também é a sua grande missão ou a implantação, trabalhar na implantação do reino de Deus. Meu querido irmão, volto a dizer, eu não estou aqui dizendo que você não tenha o direito de se manifestar, mas com toda certeza, se é o que Deus espera que nós façamos nesse instante, aproveitando todo esse contexto que o mundo todo está vivendo, vamos passar por mais uma revolução mundial pós-pandemia. Aproveite este tempo para pregar o Evangelho, semear o amor e a justiça de Deus, porque é para isso que nós todos cristãos fomos chamados e permanecemos ainda nessa terra. Que Deus então te abençoe. E eu aproveito para encerrar esse vídeo aqui, dizendo aqui para você, e aí, cristão fascista, pode? Graça e paz a cada um de vocês. Não esqueça de curtir esse vídeo aqui, porque você ajuda ele a ser divulgado ainda mais, se você achou que o conteúdo aqui é relevante. Deus abençoe e a gente se vê numa próxima.